Deuteronômio 1. São estas palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias que desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Sucedeu que no ano 40, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus e a todos seus vizinhos na Arabá e a região montanhosa e a baixada e ao Neguebe e à costa marítima, a terra dos cananeus e ao Líbano e até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: eu sozinho não poderei levá-los. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, e a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe e possuía, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devem subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra das mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes a ordem do Senhor vosso Deus, murmurastes
nas vossas tendas, e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes, fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por pressa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a ele darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós nos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor, disse-lhes: não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falou e não escutastes. Antes foste rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos sairão ao encontro, e vos perseguiram, como fazem as abelhas que vos derrotaram desde Seir até Orna. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Deuteronômio 2. Depois viramos-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem, por não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta
teu pé de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida e comais também comprai águas e comais. Também água que bebais comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos. O Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, franqueando assim nossas mãos, nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, e Elate, e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe, não contendas com ele em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Também eles foram considerados refaíns como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. Os oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered, o tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia, dando até passarmos o ribeiro de Zered. Foram 38 anos até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos refaíns. Dantes habitavam nela refaíns, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins, povo grande, numeroso e alto com os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os eureus. Os filhos de Esaú, tendo-os desposado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os Carfitorins, que saíram de Carfitor, destruíram os alveus, que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Armon, eis que na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra passa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com as palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Somente esta
somente pela estrada irei, pois não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, e habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, até que o Senhor, nosso Deus, não nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra. Porquanto o Senhor, teu Deus, endureceu o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos como se vê. Disse-me, pois, o Senhor, eis aqui tem começado a dar-te Seom a sua terra, para desapossá-la, para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, nos entregou e o derrotamos, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada um destruímos, com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos retomado, desde Aroé, que está à borda do altar, na borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está até Gileade. Nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Deuteronômio 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse, não temas, porque a ele todo o seu povo e a sua terra dei na tua mão, e far-lhe-ás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Deu-nos o Senhor, nosso Deus, em nossas mãos, também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferimos-lo até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob e o reino de Og em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros, destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo gado, o despojo das cidades, tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles dois reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Seni.
Tomamos todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Édrei, cidades do reino de Og em Bazã, porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns, eis que o seu leito de ferro não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento e de 4 a sua largura. Pelo côvado comum, tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo desde Aroé, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade com as suas cidades. Dei aos Rubenitas e Gaditas o resto de Gileade, como também todo Bazã, o reino de Og. Dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argob, todo o Bazã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até o limite dos Jesuritas e Macatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo nome de avó de Jair até o dia de hoje. Amaqui, rei de Gileade, mas os Rubenitas e Gaditas desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também a Arabá e o Jordão por limite, desde Quinerete até ao mar da Arabá, o mar salgado pelas faldas, desde Pisga para o Oriente. Nesse mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para a possuirdes. Passei, pois, armados todos os meus homens valentes adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel, tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado. Ficarão nas vossas cidades que já vos tenho falado, vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossas mãos, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá além do Jordão. Então voltareis cada um à sua possessão que vos dei. Também nesse tempo dei ordem a Tomé, a Josué, dizendo: teus filhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito. A estes 2 reis assim fará o Senhor, a todos os reinos e a todos passará, e a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus, passastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas ordens, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que vos está além do Jordão, esta boa terra, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor dignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul, e para o que não habitaste
fora. Porém, o Senhor dignou-se muito contra mim por vossa causa, não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Da ordem a Josué, ensina-o e fortalece-os, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor.